Bem, pessoal, voltamos a ter boletim de vários estados sobre casos de Covid. Minas Gerais divulgou um aumento muito significante de casos positivos de Covid, né? De mais de 30% no mês de outubro relacionado aos outros meses, né? E eu vou explicar para vocês por que isso é tão importante, o que é que a gente está vendo. A gente ficou desde o início do ano, né? Com a mudança grande das informações sobre o Covid, que eram diárias e passaram a ser semanais, né? Depois parou de ter boletim organizado pelo Ministério. Não que ele não coletasse esses dados, mas não publicava e não saía na imprensa, não repercutia isso, né? Além disso, né, a Fiocruz e o Infogripe continuam fazendo de forma bem organizada e sempre repercute na imprensa. Mas o boletim Infogripe é basicamente de casos graves, pessoas que precisaram ser internadas e não de casos positivos, né? Quando você olha de casos positivos e olha para o Estado, a gente sabia que a gente estava vivendo uma onda, mas a gente não tinha os números, né, organizados. Aqui em São Paulo, os hospitais privados mostraram que teve aumento, né? As farmácias também mostraram de ter aumento, né? Mas no Brasil inteiro ficava meio nebuloso, né? O Infogripe, né, mostrava que Norte e Nordeste estava tranquilo até então, né? Agora, a gente volta aos estados divulgando esse aumento. Minas Gerais fez isso, Bahia também, né? Um aumento de mais de 130% na última semana epidemiológica, né? E Minas mostra em relação ao mês, né, com aumento de mais de 30% de casos positivos de Covid. O que é que acontece nesse cenário? Aí o Infogripe, o boletim da Fiocruz, já mostrava o aumento de internação no sul e no sudeste, né? Parece que isso passa, em especial era Rio de Janeiro e São Paulo, parece que isso passa para os outros estados. Então, outros estados aumentam o caso de Covid positivo e também a gente vai refletir, provavelmente em breve, também das internações. Lembrando, estamos vivendo uma onda muito mais fraca do que as outras, né? Com menos mortes e menos internação. Essa variante já passou nos Estados Unidos e na Europa, né, que mostrou um aumento muito grande no número de casos, sem um aumento tão significativo de morte. Então é muito provável que isso seja um cenário parecido que a gente vai ver no Brasil. A gente vai ver muito caso, mas não vai ver muita morte. Então é um cenário positivo, mas não dá para a gente relaxar. Em especial no momento que a gente vive no Brasil, uma taxa de vacinação de 16% só que tomou a dose bivalente, né? A última que era para a maioria da população tomar. Então a gente vai ter que reforçar essa questão da vacinação, né? Lembrando também que espero que os estados continuem fazendo esse boletim de caso positivo para a gente ter noção melhor do cenário, né? Minas Gerais, isso gerou uma polêmica muito grande interna. Algumas cidades, em especial da região metropolitana, até recomendaram o retorno à máscara. Não deu muito certo na prática, né? As pessoas não utilizaram, né? Eu acho que é exagerado mesmo, né? Apesar de ter esse aumento, não ter muita mortalidade, muita gente já teve Covid, muita gente se vacinou, mesmo que esteja com o esquema completo. Talvez seja importante o reforço para grupo de risco, mas não para toda a população como eles tentaram fazer. Mas vamos ver os desdobramentos disso. Qualquer novidade eu falo para vocês. Um abraço.